Olá pessoal, bem-vindos a esse canal, bem-vindos a Outcome, minha escola de inglês. E hoje eu quero mostrar um experimento, né? Algo que eu sempre falo para meus alunos, algo que eu costumo dizer que eu prego, né? O que eu falo nas minhas aulas. E o que eu falo é o seguinte: aprender o idioma é difícil, né? Aprender inglês é difícil, principalmente inglês para o brasileiro. É difícil. Quão difícil é? Quais são as dificuldades de fato de se aprender o idioma, né? E no caso, o inglês. Há algum tempo eu venho pensando num desafio, em algo que eu poderia mostrar para meus alunos na prática como que eu faço para aprender idiomas, né? E daqui a pouco, inclusive, eu quero mostrar para vocês um material que eu tenho para isso. E aí eu tive a ideia de, ao invés de mostrar isso em inglês, eu me desafiei a fazer isso em chinês para mim. E com isso eu mostro para vocês como funciona a metodologia e como vocês também podem fazer para aprender inglês de forma fácil. E detalhe, uma coisa importantíssima, eu sempre argumento o seguinte: quando uma pessoa vai aprender inglês, ela não sabe disso, mas tem muitas palavras parecidas com o português, muitas mesmo. O que acontece é que talvez o aluno não saiba quais são elas e como elas realmente podem ajudar. E aí eu vou mostrar para vocês o seguinte: nesse material que eu estou mostrando para vocês agora, é um material que não está pronto, eu estou fazendo isso conforme eu vou fazendo os vídeos, né? E aqui eu estou mostrando algumas frases em chinês. Sim, chinês. Só que tem um problema. Quando você aprende inglês, repetindo, muitas palavras são parecidas, a gramática é parecida. Mesmo que você não concorde, que você não fala, não tem nada a ver, é parecido, é muito parecido. Já o chinês, quando você vê, não tem nada a ver. Inclusive, nesse material que eu estou mostrando para vocês, eu estou usando o tal do pinyin. O que é isso? É a forma escrita que nós entendemos, ou seja, que é parecida com a nossa escrita, né? E aí, ao fazer esse exercício, inclusive no meu material mostro isso, que eu proponho que os alunos aprendam frases e que aprendam de 5 em 5 para criar uma meta. Né? Poderia ser mais, poderia ser menos, mas vamos lá, pensar em 5. O que eu fiz? Eu pedi para o ChatGPT criar para mim frases bem simples em pares. Né? No meu material eu faço um pouco diferente para ser mais desafiador para o aluno. Aqui, como a língua chinesa é uma língua muito difícil, eu fiz nesse formato. Aí eu coloquei ali, inclusive eu não sei a pronúncia correta ainda, né? Embora eu tenha estudado um pouco com o Duolingo há um tempo atrás, então eu tenho uma noção de som e tenho uma noção de algumas palavras. Por exemplo, nessa frase aqui, ó, wo han lei, wo shan shui jiao, eu creio que é assim que se pronuncia. Eu sabia que wo é eu, né? De novo, eu não sei se a pronúncia está correta, então, e não importa, porque o importante agora é aprender vocabulário. Inclusive, isso é uma coisa que eu falo para os alunos. O perfeccionismo, ou seja, tem que estar certinho, eu não vou lembrar, essas falas, elas vão só atrapalhando. Então você tem que eliminar tudo isso aí. E pensar o seguinte: o que eu posso fazer agora? Bom, meu primeiro passo agora é aprender vocabulário. Então vamos lá. Eu já sei que o O é eu, né? What Hunley. Como eu sabia que poderia esquecer, eu coloquei lá, tired, cansado. Professor, por que você colocou em inglês? Bom, poderia ser em português, não tem problema, mas é que eu prefiro colocar em inglês, né? Então, wo han lei é eu estou cansado. Wo shan shui qiao, eu preciso, I want to sleep, né? eu quero dormir, eu quero descansar. Eu tinha colocado descansar, mas aí apareceu sleep, dormir. Isso quer dizer que pode ser as duas coisas. Eu vou saber disso no futuro. Inclusive, já falo isso para os alunos. Às vezes o aluno se prende muito, mas por que é assim? Por que é assado? E muitas vezes não vai levar a nada. Então, ou seja, é mais fácil ir se acostumando com isso. Aí que eu fiz? Eu pedi para o ChatGPT me dar mais frases. E geralmente eu pego uma palavra que já seja parecida ou que esteja lá no contexto para fazer outras frases. Lembrando que meu material está tudo pronto. Está tudo já com um ano de experiência que eu tenho, está tudo pronto. Aqui não, eu estou criando do nada. Então, vamos lá. Eu entendi, ao fazer essas frases, que o on han é o I am, né? O eu sou, ou seja, o verbo to be, né? Daí eu coloquei a próxima frase ali, ó. Wo zhuo tian han lei. O que eu fiz aqui? Eu só acrescentei, aliás, foi só acrescentado uma palavra, que é a palavra yesterday. Zhuo tian, ou seja, ontem. Eu vou lembrar disso? Provavelmente não. Quando que eu vou lembrar disso? Quando eu repetir isso várias vezes. E essa é uma coisa que eu falo, isso é uma coisa que eu falo para os alunos. Você tem que ter uma constância, senão seu cérebro vai esquecer. Ele esquece, não tem o que fazer. Jin Tian Wo Ye Lei, né? Ou seja,
hoje eu estou cansado também. Como vocês podem reparar, é, eu, eu não repito a tradução total, né? Porque eu faço isso para forçar meu cérebro a lembrar dessas palavras, né? Então, ou seja, é, ontem eu estava cansado, hoje eu estou cansado também. E olha que interessante. Isso é uma coisa que eu falo para os alunos. Quando você aprender frases, não é fácil, mas tenta observar. Ó, one Hanley, eu estou cansado. Na próxima frase, ontem eu estava cansado. Repara que o han, não mudou nada. Então quer dizer que no chinês não tem, por exemplo, o was ou estava. Ele só fala assim, um exemplo. Eu ontem estou cansado. Eu ontem estou cansado. Isso eu já percebi. Olhando. Eu sempre falo para o aluno, olha a frase, se pergunte, analise. É fácil? Claro que não é fácil, mas é um processo. E como processo, ele acaba sendo bastante interessante, porque ele faz com que você pense nisso, ao invés de ficar só olhando aulas, por exemplo, gravadas que repetem, mas você está fazendo de forma passiva. Então, nessa metodologia, o que eu sempre argumento é que você tem que estar sempre ativamente atento a tudo, né? Você tem que ser um observador para aprender dessa forma. Bom, continuando. Wo Xian Shui Jiao Wan Han Lei. Que na verdade, se você olhar, eu tinha falado, já tinha esquecido, mas eu olhei lá em cima, eu só inverti, ou seja, é a mesma frase que está lá em cima, só que invertida, ou seja, eu estou cansado, né? Eu estou cansado, eu quero, para um pouquinho, Wo Xian Shui Jiao, né? Aliás, eu quero descansar. Então, Wo Xian, eu quero. Tá vendo? Eu já tinha esquecido. Eu estou cansado. De novo, aluno, ou alunos, né? Você vai esquecer. Então, a única forma de lembrar é repetindo. Aí eu coloquei na frase de baixo que, ó, inclusive eu não olhei antes de fazer esse material, eu tinha feito de manhã e estou retomando agora sem ter estudado novamente, fazendo isso ao mesmo tempo que eu estou falando com vocês. Wo Han Man, ou Man, né? Wo Meiyou Shijian. Não faço ideia do que seja, não olhei a tradução ali. Sei que é eu estou alguma coisa, né? Ah, tá, busy. Acabei de olhar ali, ou seja, ocupado. Eu estou ocupado. Então, eu agora lembrei que eu meio é não alguma coisa. O meio Shijian. I have no time, ou seja, eu não tenho tempo. Então, o eu repete o tempo todo, né? Meio é não alguma coisa, né? Então, não estou. Aliás, eu não tenho tempo. E embaixo, agora eu lembrei, eu já tinha feito esse material antes, que o meio Tian. Eu não tenho dinheiro. O meio Tian. O não mai je, né? E aí eu coloquei a tradução lá, né? Eu não posso comprar isso. E eu lembro, fazendo o link, que jug era isso, né? Então eu não posso comprar isso. Mas era uma coisa que se eu não tivesse feito isso, eu jamais lembraria. Então a ideia é sempre essa. Você tem que fazer alguma coisa para lembrar. Como é um experimento, ao invés de fazer só 5, eu fiz mais frases. E ali parou na quarta frase. Obviamente que eu espero que continue. Aí tá, o que eu fiz? Eu peguei a palavra chan, que era dinheiro, e falei, vou colocar mais frases com a palavra chan. Aí a próxima é wo yo e jan chan. Não lembro o que significa isso, vou olhar a tradução. Eu tenho algum dinheiro. Wo yo e jan chan. Então, o ijan é algum, né? Wo xian mai shui. Aí eu lembro, eu quero comprar água. Isso, ó, I want to buy water. Eu quero comprar água. Wo xian mai shui. Então eu sei que xian é querer e mai seria comprar. A próxima frase. Wo xian he cha. Eu lembrava que he era beber. Eu quero beber chá. E o chá é a única palavra parecida, eu acho, que tem no chinês com o português. In wei wo han kou ke. Aqui é interessante. Eu pensei, in wei é o porquê, né? Wo han olha que interessante. Ah, tá, eu estou. Wo han, nós já tinha falado, eu estou. Kou ke seria com sede, né? Eu estava pensando, né, em inglês, né? I am thirsty. No inglês fala assim, eu estou sede. Eu estou sede, não estou com sede. Daí o aluno sofre, pensa, poxa, mas por que não tem que? Por que não tem o com? Eu preciso falar com, não tem o com. Não tem. No inglês é eu estou sede. Então, thirsty é com sede.
Já no chinês, pelo que eu estou vendo aqui, ó, kou, ka, que eu não sei o que é exatamente, pode ser o com sede. Agora, qual que é o com e qual que é sede, eu ainda não sei. E a pergunta é, não importa agora, eu estou no processo. A ideia é com quantas frases eu preciso aprender para entender o que realmente é, né? Isso é um processo, não tem como fugir disso. A próxima frase, Wo xian shui jiao, in wei wo han lei. Essa frase eu não lembro de nada, mas eu lembro que está lá em cima, Wo xian shui jiao, a 3, ou seja, eu estou cansado, tá vendo? Eu não lembrava, eu precisei olhar e rever. Eu estou cansado. In wei wo han lei, né? Aliás, está errado. Eu quero descansar. Isso, eu quero descansar porque eu estou. O lei era cansado. Eu quero descansar porque eu estou cansado. Óbvio, né? Tá vendo, pessoal? Assim, às vezes o aluno sofre porque não lembra. Eu tenho uma experiência aprendendo idiomas. Eu aprendi alemão, eu aprendi espanhol. E mesmo assim, é normal. Você vê, acabei de mostrar para vocês que eu não lembrava, eu fiquei confuso. E eu poder ficar nervoso, mas eu sei que funciona assim. Então, isso não esquento com isso, não me atrapalha em nada, porque eu sei que o nosso cérebro precisa de um tempo para absorver isso. Só que a única forma que, infelizmente, a gente aprende é por repetição, né? Vamos lá, na próxima frase. What han koka, washan he shui. Essa ficou fácil. Aliás, quando eu fiz esse exercício, eu percebi exatamente isso, que foi a única frase que eu consegui entender de cara. Ou seja, eu estou com sede, eu quero beber água. E quando eu faço isso, ou seja, quando eu leio uma frase e eu entendo tudo, dá um alívio. Ou seja, poxa vida, deu certo, né? Eu consegui aprender alguma coisa. Bom, é isso em questão de metodologia e como que eu faço para aprender idiomas, tá? Não faço só isso, obviamente, tenho várias outras coisas que eu faço. A minha metodologia engloba várias outras coisas, né? Inclusive, um convite que eu faço para os alunos, né? Eu tenho, esse aqui é um site que eu vou deixar inclusive linkado aqui embaixo, onde eu argumento quantas palavras você precisa saber para aprender o idioma. E vou te adiantando, com 3.000 palavras, não sei se você acha isso muito, mas não é, você daria conta de ter uma conversa em inglês tranquilamente e falar de virtualmente qualquer coisa que seja do dia a dia, ou seja, não algo complexo, mas algo simples, né? E como é que eu aprendo vocabulário? Eu percebo que as pessoas se preocupam demais com gramática. A gramática ela é importante, mas ela não é o que vai fazer você falar, e sim o vocabulário no contexto. E se você aprende vocabulário no contexto, automaticamente você aprende um pouco de gramática. Com isso em mente, eu criei 2 livros, né, que ajudam o aluno nesse processo. Ou seja, o que eu estou fazendo ali do nada tem tudo pronto, uma metodologia bem aplicada. São 2 partes, eu tenho o livro e as aulas ao vivo. E esse material que eu estou oferecendo aqui é o livro que ajuda nesse processo, né? Obviamente que talvez o aluno só com o livro em mãos não consiga fazer muita coisa, mas eu tenho esse projeto onde que eu quero vender esses livros, então eu quero que os meus alunos que estão aqui agora, online, seja qualquer aluno que esteja olhando no YouTube, adquira esses livros. E aí eu vou gravar vídeos explicando como funciona esse material, mas ele é super intuitivo, né? Bom, então tá aí. Vou deixar o link, e o link vai ter o link de compra do livro, com a metodologia, e melhor ainda, se você se tornar meu aluno ao vivo, fica ainda mais fácil, porque daí eu vou explicar para vocês como funciona essa metodologia e como que eu consigo fazer com que em muito pouco tempo o aluno consiga aprender bastante. Principalmente pensando que, ao contrário do chinês, o inglês é muito parecido com o português. Inclusive, você vai ficar espantado, vai ficar, inclusive, muito, muito surpreso com a primeira página do livro. Ou seja, você vai ficar assim, como que eu não aprendi inglês até agora pensando nisso? Bom, é isso, é um desafio. Espero que tenha gostado do vídeo. Compartilhe, dá seu like, faça o comentário, entra no link e para apreciar a questão do livro, ver o valor e se for legal para vocês, adquiram e bora aprender inglês, tá ok? Até mais, pessoal.